18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando, hein, pra você mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão, Oi, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7 aqui com a gente. Obrigada pela sua companhia. Isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Claro, hein, sempre contando com a sua elegante participação pelo nosso WhatsApp 994887592. Anote aí 994887592 e participe, Karine. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Muito bem, 6:02. E hoje, Carlão? Temos sim, Karine Leão, a participação do repórter André Meireles, direto do Manaus Passo a Passo, que está começando hoje, hein? Ele vai entrar ao vivo durante o programa para falar como está o movimento por lá. Exatamente, Carlão. E vamos chamar agora o André. Bora. Vamos ver por onde ele está. Vamos saber como é que está o movimento nesse primeiro dia Como de está a evento. Boa situação? noite, André. Então, tem muita gente por aí? Muito boa noite, Karine, Carlão. Eu Boa. está ao vivo aqui, diretamente do palco Malcher. Nesse momento, está chegando aqui bastante pessoas movimentadas. São 3 dias do São Manaus Passo a Passo 2024. Hoje, né, tem essa abertura nesse momento, tá tendo um show ao vivo do palco Malcher. Inclusive, a gente está aqui nesse momento já. Está aí lotado, começando aqui com o John Veiga, né? Está agitando as pessoas aí. Daqui a pouco também tem Jorge Chapa e nesse momento no palco tem John Veiga. Ainda hoje as atrações aqui confirmadas é Luísa Sonza, daqui a pouco 7h20. Aí vem João Gomes às 8h50 e 10h50 da noite tem a Loki. Aí depois vem Luan Santana. Só que Luan Santana, Karine, Carlão e Ouvinte, começa só 00:50 e vai adentro da madrugada, né? Tem também o palco Alfândega, né, que está tocando nesse momento o oficial 80, né, e logo após ele, às 18h55, tem Casa de Caba, aí para quem é fã de Pitch, às 9 da noite, aí vem Capital Inicial, que é 10h45 da noite, e aí na madrugada de 00:30 tem Matuê, e segue a madrugada dentro. Lembrando que aqui tem todos os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana e MNU nesse momento para orientar todos os condutores. E você que tem carro, você que tem moto, vai curtir aqui o São Manaus Passo a Passo 2024. A recomendação é o seguinte: deixe seu veículo em casa, pega o motorista por aplicativo para você não passar por dor de cabeça. Volto com vocês aí. André, obrigada. André, mas hoje também a gente tem aí um mimo especial para quem está nos ouvindo agora e tá afim de acompanhar aos shows de hoje lá no palco Malcher, que vai ter o Alok. É o seguinte, o André Meireles, nosso repórter, está lá perto do palco Malcher e tem 3 pulseiras para você. As primeiras 3 pessoas que pararem agora e falar lá com o André Meireles, que escutou aqui no 18 horas que ele tem pulseira, vai lá e a pulseira é sua, ok? Fala que escutou no 18 horas. O André Meireles tem 3 pulseiras. As 3 primeiras pessoas que estiverem escutando a rádio, chegar pro André, estava ouvindo 18 horas e sei que você tem uma pulseira para mim, valeu, a pulseira é sua, não é isso, André? André tá lá no palco Malcher, é isso, André? Tá ali perto do Malcher, para as pessoas. Tem que procurar as pessoas não podem entrar no palco. Entrar lá que dá acesso ao palco. Então ele vai estar ali na entrada do palco, não é isso, André? Ele deve estar lá na confusão, mas é isso, galera. As 3 primeiras pessoas que pararem lá com ele agora, levam aí cada uma pulseira. Então tá valendo aí o passo a passo, hein, Karine? Belíssimas atrações. Tem a Loki Luan Santana. É só conferir. Mix. Karine Leão, nós estamos, né, com 18 horas no ar e vamos agora aos destaques do programa 18 horas de hoje. Mix. Olha só, em 5 de setembro, Dia da Amazônia, dia de refletir sobre a maior floresta tropical do mundo. Aumentou 354% o número de municípios que decretaram situação de emergência por incêndios florestais em agosto desse ano. Em Brasília, o Festival Folclórico de Parintins foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do primeiro dia do Passo a Passo. Legal, agora 6:06, você era o melhor Mix do Brasil.
Começando mais uma edição do 18 horas, hoje é quinta-feira, hein? Os destaques desta quinta, 5 de setembro de 2024, você confere a partir de agora. Para você no ar, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Cari meu ouvintes, 100,7 hoje, dia 5 de setembro, data que é importante sim para o nosso estado. A gente comemora hoje a elevação do Amazonas à categoria de província por Dom Pedro II, foi lá nos idos de 1850, século XIX. Exatamente, hoje também é comemorado o dia da maior floresta tropical do mundo, é o dia da Amazônia, que esse ano cai bem no meio de uma das maiores crises climáticas enfrentadas aqui no estado. Seca severa, falta de chuva e também um aumento recorde de queimadas em Cariri. Pois é, Carlão, problemas que devem ser questionados exatamente hoje, porque a ideia da data é lembrar da importância da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais da Amazônia e aqui da região, é claro. Sim. E no meio dessa crise climática que você falou, Carlão, devemos sim lembrar da importância do bioma e questionar o que tem sido feito para preservar o bioma e amenizar esse cenário de seca severa, falta de chuva e aumento recorde de queimadas. Por isso, o objetivo da data é alertar, inclusive, a população sobre o perigo da destruição da floresta e de como podemos ter um desenvolvimento sem que seja necessário acabar com o bioma. Exatamente isso, Karime Leão. Esta é a questão. Questionamentos que devem estar na pauta do dia. Não só hoje, claro, mas sempre, constantemente. O bioma amazônico é um dos mais ricos e essenciais para a vida no planeta e abriga aí a maior floresta tropical do mundo. E hoje nós precisamos sim chamar a atenção para a importância dessa riqueza para a humanidade, para o planeta, para o mundo. O bioma, além do Brasil, também abrange outros 8 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e a Venezuela. Vamos aos números, Carlão. Na biodiversidade, é estimada a existência de cerca de 40 mil espécies de plantas diferentes, 400 mamíferos e 1.300 aves. 1.300 aves. Bom, nos rios amazônicos, que constituem a maior bacia hidrográfica do planeta, são encontrados cerca de 3.000 espécies de peixes. Para falar mais sobre a urgência de conservar o bioma, conversamos com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésia Orellana, que destacou a gravidade da crise climática que estamos enfrentando. Vamos ouvir. Nós temos uma grande preocupação em relação ao que tem acontecido sequencialmente, não apenas em relação àquilo que nós podemos atribuir como consequências negativas da crise climática, né? Porque boa parte da crise climática, ela não é embora saibamos, né, que os efeitos dessa crise climática que estamos mergulhados são em boa parte atribuíveis à ação predatória do ser humano, né, da humanidade ao longo dos últimos 100, 200 anos talvez, esse preço, né, que está sendo pago pela destruição da Amazônia, em particular nos últimos anos, ele está sendo muito maior, muito mais alto, infelizmente, para a própria população da região amazônica, para os próprios amazônidas, né? E aí estamos falando de mais de 400 etnias indígenas, estamos falando de quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, agricultores familiares, iaçadeiros, seringueiros e tantas outras denominações de subpopulações humanas que estão aqui na Amazônia, né? Em particular os povos indígenas que estão aqui há séculos, milênios, né? Aqui na região amazônica. Então, é realmente um motivo de enorme preocupação, né? A Amazônia, nesse momento, ao invés de estarmos tendo a Amazônia como uma espécie de suporte, né, como uma espécie de regulador adequado do clima, né, como uma espécie de exemplo para a conservação de outros planetas ao longo da Terra, nós temos visto, infelizmente, uma grande negligência e, às vezes, conivências do próprio Estado brasileiro, né, que concentra aproximadamente 62% de toda a Amazônia, né, da América do Sul, né, o que nós temos visto aqui na região amazônica
amazônica nas últimas semanas, talvez nos últimos 45 dias, é algo que mostra o porquê dessa destruição, em particular as queimadas, terem se intensificado nos últimos anos. 18 horas. Muito bem, olha só, o epidemiologista Gésia Aurelana também falou que precisamos sim refletir, né, sobre as particularidades das questões que envolvem o momento da Amazônia. Vamos ouvir. Considerando, né, as particularidades, né, não apenas de populações humanas, mas também dos animais que habitam e sofrem com essas queimadas, boa parte delas criminosas, sofrem com as ondas de calor, sofrem com estiagens severas, sofrem com as inundações severas, né? Então, é algo que nós precisamos refletir. Nós não estamos ainda, provavelmente, no pior momento possível, né, de destruição da Amazônia, mas um risco, né, de aumento da savanização da Amazônia, né, da transformação de florestas, né, da transformação de árvores, às vezes centenárias, né, com mais de 20, 30 metros, né, elas se transformem em grandes pastos, né, em grandes campos de soja, né, em grandes campos, né, de plantio, de tantos outros grãos que na realidade não trazem o benefício que se imaginava há 30, 40 anos atrás, com a falsa retórica de que o desenvolvimento da Amazônia estava atrelado à exploração do território, estava atrelado ao plantio, né, de grandes monoculturas como a soja, por exemplo, né, a criação extensiva de gado, né? Então, na verdade, o que nós estamos vendo hoje, em particular em relação aos animais e à população humana, é que nós estamos nos aproximando da extinção de muitas espécies. 18 horas. Mas no meio desse cenário preocupante, desse alerta que é preciso que a gente tenha nesse dia para muitas reflexões, né, Carlão? A gente tem que discutir essas questões. Sem dúvida. Por fim, o epidemiologista também falou sobre a esperança de dias melhores e sobre desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir. Lamentavelmente, neste 5 de setembro, nós temos muito mais a lamentar e a refletir, eu diria mais, em relação à Amazônia, porque a Amazônia ainda não está totalmente destruída, nós ainda podemos reagir, nós ainda podemos pensar em estratégias sustentáveis de exploração da Amazônia, ainda podemos pensar em fazermos replantio de áreas que foram destruídas, né, ilegalmente na maioria das vezes, né? Então nós ainda temos esperança de que a Amazônia continue dando ainda muitos frutos positivos, não apenas para outras regiões do Brasil, levando chuva, levando alegria, levando belezas, levando muito entretenimento, às vezes, lazer, como o turismo na Amazônia. Então eu queria que nos próximos 5 de setembro eu tivesse aqui para falar de recordes na queda do desmatamento, do aumento das condições de saúde pública das populações, do respeito e conservação das centenas de espécies de aves, mamíferos, anfíbios que nós temos, por exemplo, na região amazônica, e não mais de tantas queimadas, de tanta sufocação e asfixia por essa fumaça tóxica que tomou conta da região amazônica e de boa parte do Brasil nas últimas semanas. Infelizmente, esse é o cenário atual, mas nós temos esperança de que as coisas tendem a melhorar, ou podem melhorar. 18 horas. É o que esperamos, né? Que realmente melhore. E por falar aí em desenvolvimento sustentável, a economista Michele Aracati, que faz parte do Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável, falou também sobre a necessidade de atividades econômicas que preservem a floresta em pé. Precisamos mudar a lógica. Deve sair de cena a extração predatória dos recursos naturais e dos biomas e entrar no jogo a valorização da floresta em pé e de tudo que é produzido em cada ecossistema. Por isso, a necessidade urgente da implementação de uma economia verde na região.
Políticas públicas sem ação prática não têm resultado nenhum. Por quê? Porque medidas paliativas não resolvem o problema, apenas amenizam o impacto, sendo que necessitamos de um planejamento com ações coordenadas e investimento. Por isso, eu não consigo ver a Amazônia como prioridade para o Brasil, e isso vem se repetindo ao longo de todos esses anos. A Amazônia vive um eterno dilema. Trata-se de uma região rica em biodiversidade e recursos naturais, com valor inestimável, e uma população pobre que cotidianamente é privada de direitos básicos, como saneamento básico, energia elétrica, água potável, e em termos de métrica, apresenta os mais ínfimos indicadores de vulnerabilidade social e econômica. É uma floresta rica, mas tem uma população pobre e vulnerável. 18 horas. Carlão, essa frase resume tudo, Sim. né? Uma floresta rica com uma população pobre e vulnerável. É o melhor resumo do que somos, Verdade. Infelizmente. As questões da Amazônia e do Amazonas são urgentes e merecem, sim, mais responsabilidade do poder público. Karime, enquanto não temos ações efetivas dos gestores, o cenário deste 5 de setembro aqui no Amazonas segue com a seca extrema, estiagem e queimadas em recordes. Em agosto deste ano, o número de municípios que decretaram situação de emergência por incêndios florestais aumentou 354% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é de acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios. Carlão, e só nas últimas 48 horas, a região metropolitana aqui de Manaus registrou 478 focos de calor. Isso de acordo com o boletim da estiagem. Os 62 municípios do estado do Amazonas estão em situação de emergência e mais de 300 mil pessoas já são diretamente impactadas por causa da seca, como explica Rodrigo Soares. Com a seca que ameaça bater recorde histórico nos próximos dias, o Amazonas vive hoje uma das piores crises climáticas, com os 62 municípios em situação de emergência e mais de 300 mil pessoas afetadas. Outro problema são os números de focos de calor. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no mês de agosto, o estado registrou 10.328 queimadas, o maior índice desde 1998. Locais de floresta como aqui, devastado por ações do homem. Nas últimas 48 horas, a região metropolitana registrou 478 focos de calor, de acordo com o boletim da estiagem. A principal origem dessa fumaça, segundo o IBAMA, é o sul do Amazonas, especialmente na região conhecida como Arco do Fogo, que inclui áreas entre o Amazonas, Rondônia e Bolívia. Nos últimos 2 dias, essa região registrou mais de 12.540 focos de calor. De acordo com o IBAMA, outros municípios gravemente afetados incluem Canutama, Novo Aripuanã, Humaitá e Manicoré. Apuí, por exemplo, já perdeu mais de 5 milhões de hectares de floresta, área maior que a Dinamarca. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, explicou as ações do órgão para enfrentar as queimadas. Nossa equipe de educação ambiental agora entrou em campo. Nós já temos as nossas brigadas atuando nos incêndios florestais. Nós temos operações de fiscalização ambiental contra o desmatamento e o uso ilegal do fogo. E agora, nossa equipe de educação ambiental iniciou um trabalho de formação e de orientação para as crianças, principalmente de escolas localizadas nas terras indígenas do município de Altazes. Nos últimos 3 meses, durante a Operação Aceiro, o Corpo de Bombeiros combateu mais de 11.718 focos de calor. Mais de 600 bombeiros militares e 110 brigadistas do IBAMA estão atuando nessa força-tarefa de combate aos incêndios. No Dia da Amazônia, mostramos o aumento das queimadas em meio à severa seca que atinge a nossa região, considerada a segunda maior da história do estado. Toda essa situação reforça a gravidade da crise climática e ambiental no Amazonas, exigindo medidas urgentes das autoridades e da sociedade como um todo. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 20 minutos em Manaus. Exato, Carlão. Só pra finalizar, a gente está em alerta laranja, tá? O IMET divulgou que estamos em alerta laranja para baixa umidade aqui no estado do Amazonas e outros mais
15 estados do país. Ou seja, é aquela recomendação que a gente já falou aqui várias vezes: beba muito líquido, se hidrate bastante, se tiver em local com fumaça, usa máscara, protetor solar, mas o mais exercícios importante, em lugares adequados. Pois né? Melhor não fazer. Baixa umidade do ar é complicado. Brasília lá, o Cadu que deve saber explicar pra gente como é que convive com isso. Mas o mais importante, gente, hidrate-se bastante. Exatamente, muita água. Karime Leão, nós estamos no passo a passo, começando hoje. Vamos saber agora, né? André Meirelles está por lá, vamos saber o que está acontecendo no passo a passo, Karime. Bora lá, já foram pegar as pulseiras, sei lá? Vamos lá falar com o André Meirelles. Boa noite, André. Fala daí novamente. É isso mesmo, Karime, Carlão e ouvintes, a gente está ao vivo aqui, diretamente do Manaus Passo a Passo 2024, está bastante movimentado por aqui, a gente está aqui no palco Malcher e daqui a pouco mais atrações. Eu estou aqui com duas jovens que estão bastante empolgadas, hein? Qual a empolgação de vocês para hoje? Estou aqui com a Isa. Veio da onde? Itacoatiara. E aí, qual a expectativa para hoje? Ai, tô muito animada, muito ansiosa pra ver o Alok, o Luan Santana maravilhoso e a diva da Luísa Sonza. Itacoatiara. Isso! E você, nome? Eu sou a Kathleen. Veio da onde? Tefé. E a expectativa? Tô lá em cima, tô doida pra ver a Luísa Sonza. Olha só. Eu tô aqui na fila pela Luísa. Então fala assim comigo, você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Você está no Mix, o melhor mix do Brasil. Legal. Divirta aí, olha só, ao vivo aqui, diretamente do Manaus Passo a Passo 2024. A gente tem pessoas que vêm até de fora de Manaus, aí uma vez de Itacoatiara, outra vez de Tefé. A gente vai encerrando aqui, olha só como é que tá o som aí, hein? Beleza. Ótimo. Show de bola. Daqui a pouquinho volta com mais detalhes, né, Karine? Exato, Carlão. E lembrando, o André Meirelles está na porta do palco, ali na entrada do palco Malcher, e tem 3 pulseirinhas para quem está escutando o 18 horas. Procure-o. Você tem que chegar lá com o André, ele está vestido com a blusa da Mix. Você fala: André Meirelles, do 18 horas, eu estava escutando o programa e sei que você tem uma pulseira para mim, pode passar para cá, é isso aí. Passo a passo ao vivo, 6h23, você era o melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, falamos aqui no 18 horas sobre o aumento da conta de luz por causa da seca no Amazonas. A boa notícia agora é que esse aumento vai ser menos do que o anunciado, hein, Karine? Exatamente, Carlão. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela anunciou uma revisão na bandeira tarifária para o mês de setembro agora. O patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1, movimento que inclusive já vinha sendo previsto pelos agentes do setor. Legal, e com essa nova classificação aí, o valor adicional da conta de luz desse mês para cada 100 kWh vai ser menor, cai de R$ 7,87 para R$ 4,46. 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão? Bora Brasília, Karine. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente. É isso aí, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Hoje estou na beca para vocês aqui. Ali, é isso que eu ia falar, tá becado. Tá na beca, tá bonito. Gente, se você quiser conferir o programa, para quem não está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Você pode conferir a beca, a boniteza do nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, lá de Brasília. Na beca e sem ar, sem umidade aqui. Pois é, a Brasília também. 7%. Amazonas, aqui acho que estava 15%. Amazonas, Distrito Federal, Brasília e outros estados, pelo menos acho que 15. Aqui tá muito ruim. 15 estados brasileiros estão em alerta laranja para baixa umidade do ar. Eu estava falando que tem que se hidratar bastante, né, Cadu? Qual outra recomendação? Nossa, a minha esposa está no hospital nesse momento. Caramba. Ela está no hospital e depois daqui eu vou lá buscá-la. Porque não aguentou. As pessoas ficam tontas, sentem vômito. Em alguns casos tem diarreia, em outros casos tem virose. O meu filho estourou o ouvido. Meu Deus. Tá desse jeito. Otite, né? Otite. É muito sério. A umidade chegou aqui a 7%. Nossa, é impossível dormir, é impossível respirar. Aí tem que usar um umidificador. Eu não posso comparar com Manaus, né? Não. Mas cada cidade tem a sua dificuldade, né? Sim, mas aqui também tá com alerta laranja para essa baixa umidade. Aí tem que usar umidificador de ar, se hidratar bastante, não é isso? Isso, bastante. Eu tô aqui com o meu copinho d'água, mas está sendo suficiente. Eu comprei um aparelho aqui na Shopee, nas taxas das blusinhas. Abaixo da taxa você pagou, né?
Não, já tá pagando Não, já taxa. comprei agora, Já comprei tá com a pagando. taxa. Não, né? mas é mais de 50 Ele dólares. sai aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, ele liga, ele saiu, olha aí, tá vendo aqui? Isso precisa, é recomendado, né, legal. Cadu? Esse Isso vapor. mesmo, Nossa, não tá fácil. Vamos Mas lá, vamos falar de coisa boa, porque eu sei que hoje, eu sei que em Brasília, hoje não, foi ontem à noite, mas teve festa aí, teve festa azul e vermelha aí, né, Cadu? Por quê? Afinal de contas, o Festival Folclórico de Parintins foi reconhecido como manifestação da cultura nacional e já não era sem tempo, né? E aí, Cadu, como estamos importantes, não é verdade? Teve festa azul e vermelha aí para comemorar, pra gente receber esse título? Nem tanto, tanto quanto a gente merece, viu, Karine? Entendi. Faltou o brilho dos dois bois aqui em Brasília, viu? Por quê? Boa noite pra vocês. Vamos começar falando, né? Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Ontem, Karine, como você disse, no finzinho da tarde, tá? O presidente Lula fez uma solenidade no Palácio do Planalto para sancionar 2 projetos de lei. Um deles reconhece o Festival Folclórico de Parintins e os 2 bois, Garantido e Caprichoso, como manifestação da cultura nacional. Parece lugar comum, né? Tipo, já não era? Não, não era. A nossa festa, o Boi Bumbá de Parintins, agora ele tá no mesmo patamar das festas de São João, do samba, do carnaval. Pra vocês terem uma ideia, o que o carnaval representa pro Brasil? É tudo isso que você tá imaginando. Então, nesse mesmo patamar, agora está o Festival Folclórico de Parintins. E o mais importante, Parintins passa a estar no calendário de investimentos do governo federal na área de turismo. Isso que é importante. A gente não precisa mais ficar com o pires na mão todo ano pedindo dinheiro, porque isso já vai estar na programação do governo federal. Porém, contudo, todavia, as visitas a Brasília não vão deixar de ser feitas pelo prefeito, pelo governador, porque o governo sempre repassa a menos do que a gente espera. Então, a briga por dinheiro vai ser ad eterno, embora o dinheiro já esteja lá na programação. Karime, esse projeto de lei que foi sancionado ontem pelo presidente Lula é de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele apresentou essa proposta no ano passado, antes do Saulo Viana, que o Saulo Viana apresentou o mesmo projeto, só que um pouco mais tarde acabou que o projeto do Capitão Alberto Neto avançou mais. E tramitou rapidinho na Câmara, no Senado, com a ajuda da bancada do Amazonas. No Senado teve aí dobradinha do Omar Aziz, do Plínio Valério, enfim. O deputado Capitão Alberto Neto mandou mensagem pra gente, então vamos ouvir o que ele disse. Quero falar sobre mais uma lei aprovada e sancionada nessa legislatura. É a Lei 14.960, que reconhece o Festival Folclórico de Parintins e os bois, Garantido e Caprichoso, como manifestação da cultura nacional. E ainda garante o custeio de uma parte desse festival de Parintins, investindo na cultura, na geração de emprego e renda por meio do turismo e do nosso festival folclórico. Uma grande honra que agora o boi, Garantido e Caprichoso, e o festival de Parintins faz parte da manifestação cultural nacional. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Capitão Alberto Neto, autor do projeto de lei que tornou o Festival Folclórico de Parintins como manifestação da cultura nacional. É outro patamar, né, não, Cadu? Estamos em outro patamar. Outro patamar. Diria o Bruno Henrique. Ô, Karime, no início da minha fala, eu falei aí que faltou brilho dos 2 bois aqui em Brasília. Precisava, né? A gente merecia isso. Verdade. Mas o Palácio do Planalto, ele acabou fazendo uma cerimônia muito rápida, em cima da hora, com pouquíssimos convidados, viu? Quem estava aqui em Brasília acabou indo, né? O Amazonas foi representado pelo coordenador da nossa bancada, o senador Omar Aziz. Só tinha ele aqui em Brasília. Ontem. Então, ele aproveitou e foi lá no Palácio do Planalto e nos representou. Muito bem Era para ter sido... Pois é, ele era para ter sido uma boa festa, né? O Lula não foi pro Festival de Parintins esse ano, então para ele seria muito bom politicamente ele sancionar essa lei ao lado dos artistas parintinenses, ao lado dos bois garantidos. Seria fazer aquela festa que a gente sempre faz quando a gente vai atrás de dinheiro, né? Mas isso aí, infelizmente, não aconteceu. O outro projeto de lei que a gente falou, são 2 projetos de lei sancionados, que também reconhece o Arraial da Pavulagem, uma festa que acontece
acontece lá em Belém do Pará, no centro de Belém, e é reconhecida agora também como manifestação cultural nacional. Então, foram dois projetos aprovados e sancionados ontem pelo presidente Lula. Muito legal. Karime, Carlão. 2 festas do Norte. Beleza. Muito legal, porque a gente parece que não existe. Eu fiquei um pouco enciumado. Tá. Eu fiquei um pouco enciumado porque na foto oficial o Lula tá com um chapéu com os adereços coloridos, como se fosse do Maranhão, mas descobri que era um adereço da festa lá do Arraial. Lá de Belém. Uai, por que ele não colocou um adereço nosso do Boi de Parintins? Estava faltando lá? Ele é mais Belém, mas enfim. Eu acho. Com certeza, né, Carlão? Vamos lá. Acho que ele é mais Paranhos. Com certeza, né, gente? Falando em Lula, querido Cadu, tem pesquisa aí que está avaliando o panorama para as eleições municipais em relação ao apoio dele e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta pra gente aí como está esse panorama no Brasil. Então, Carlão, fiz aqui uma planilha para a gente entender melhor essa pesquisa ampla a Quest fez uma série de pesquisas nas capitais, em 22 capitais, na verdade, e em algumas cidades está dando aí que só em 2, 3 cidades é que vai ter a real disputa polarizada entre candidato de Jair Bolsonaro e candidato de Lula. Porto Alegre, Rio Branco, Porto Alegre e Rio Branco, só 2 cidades. Em Porto Alegre e Rio Branco vai ter embate direto entre candidato de Lula e candidato de Bolsonaro. Agora o seguinte, o que essa pesquisa ela fez? O que ela perguntou? Entre os eleitores de Lula, agora falando só entre os eleitores de Lula, em 6 capitais os eleitores disseram que vão votar em candidatos indicados pelo PT e pelos partidos indicados pelo PT, né, pelo presidente Lula. No caso são Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Goiânia, Rio Branco e São Paulo. Goiânia, Rio Branco e São Paulo, isso mesmo. Agora, em 11 cidades, ainda falando dos eleitores de Lula, em 11 cidades, em 11 capitais, os eleitores de Lula disseram que não vão votar em candidatos indicados pelo PT. Aí tem Aracaju, Manaus, João Pessoa, Macapá, Florianópolis, Porto Velho, Campo Grande, Belo Horizonte, Boa Vista, Salvador e Maceió. Agora falando dos eleitores de Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro, eles vão votar em 10 capitais, eles disseram que vão votar nos candidatos indicados por Bolsonaro. No caso, Aracaju, Porto Alegre, aí sim, Porto Alegre e Lula. Tem Lula e Bolsonaro ali na disputa, viu? Porto Alegre, Belém, Cuiabá, Florianópolis, Porto Velho, Boa Vista, Salvador, Rio Branco e Maceió. Agora, os eleitores de Bolsonaro, em 7 capitais, eles disseram que não vão votar em candidatos indicados por Bolsonaro, que é em Recife, Vitória, Manaus, João Pessoa, Macapá, Rio de Janeiro, Campo Grande. Então, tem eleitor de Bolsonaro que não vai votar em candidato de Bolsonaro, vai ficar na meiuca, naqueles partidos meio de centro, né, que na hora da coligação disseram, vamos ter o apoio do PT. A mesma coisa também, isso em maior volume, na parte dos eleitores de Lula. Então, dá para ver que os eleitores de Lula não estão tão fiéis ao presidente Lula. Karime e Carlão. Deu para entender o que eu falei? Sim, eu tô olhando para uma planilha aqui. Deu para entender, sim. Ficou bem Lula claro. tem lá a sua preferência e tem os eleitores mais fiéis para poder ter representatividade nas candidaturas municipais, não tanto quanto Bolsonaro. Exatamente. Não é? Foi resumo da ópera. Agora, Cadu, resumo da ópera é isso. Isso, Cadu, traz pra gente as outras rapidinhas do dia. Bora lá, rapidinha. Karime, eu vou destacar para vocês uma bomba que estourou agora à tarde no governo Lula, um caso de assédio sexual envolvendo 2 ministros. A Aniele Franco, titular do Ministério da Igualdade Social, como vítima, e Silvio Costa, que é o titular do Ministério dos Direitos Humanos, ele como acusado de assédio. O caso veio à tona na imprensa agora à tarde, mas já estava circulando nos corredores dos ministérios, já era assunto de conhecimento de alguns ministros e já estava sob investigação sigilosa por parte da CGU, a Controladoria Geral da União. O caso chegou à tona
Karime e Carlão, depois que o Me Too, que é um canal de denúncias de violência contra a mulher, começou a investigar. Segundo o canal, várias mulheres denunciaram o ministro Silvio Almeida por assédio sexual. Entre essas pessoas, essas vítimas, a Aniele Franco. Todas essas pessoas, essas mulheres, elas pediram anonimato, mas aí o nome dela, de alguma forma, acabou emergindo e a ministra, consultada pela imprensa, ela não confirmou, mas também não negou. Então o caso está explodindo, vocês vão ver em todos os sites, explodiu, é uma crise que começa agora no governo Lula, que ele vai ter que resolver em meio às eleições. Ele não tem outro caminho, senão afastar o ministro Silvio Costa. Isso daí é fogo amigo. Isso daí é fogo amigo. A gente que trabalha no meio da imprensa, a gente sabe que Silvio Costa, ele é um bom porta-voz, mas ele é um péssimo ministro. Ele é um péssimo ministro porque ele é um péssimo gestor. Ele vem sendo duramente criticado internamente pela falta de gestão do trabalho dele. Então, com certeza, esse assunto é lá de dentro, porque tem muita gente satisfeita com ele lá dentro do ministério. Mas que é uma denúncia que precisa ser investigada com absoluta veemência, né? Cadu, ele podia ser maravilhoso, uma denúncia de sexual, uma denúncia de assédio. Acaba. Isso daí não resta pro presidente, senão afastar ele. Senão isso respinga no presidente Lula. Sem dúvida. Obrigada, Volto com vocês, Karime e Carlão. Beleza, Até Cadu. amanhã. 6h37. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. Cadu. 18 horas. Agora vamos pro festival, né, Karime? Ele é um... Bora lá, Carlão. Bora lá, passo a passo. André Meirelles, tá lá. o que você tem agora pra gente? Já buscaram as pulseiras? Te encontraram aí, André? Alô, André. Mais uma vez, Karime, Carlão e ouvinte. Olha só, a gente estava aqui com 3 pulseiras. Duas pessoas já vieram encontrar. Ainda tem uma pulseira aqui, eu tô bem à frente aqui do palco Malcher. As pessoas têm acesso aqui pelo local, onde daqui a pouco ainda tem Luísa Sons, daqui a pouco ainda tem a Loki para tocar aqui com a gente. Olha, são muitas pessoas que estão chegando aqui no local. Tudo bem? Qual é o seu nome? Você vem da onde? Rio de Janeiro, mas eu moro aqui. Veio curtir? Qual o teu preferido? Qual o teu preferido, atração? Matuê, daqui a pouco, tá bom, vai lá. Então, legal, tá cansado aqui no local, né? A gente sabe, né, que as pessoas estão vindo aqui pro local, Karime e Carlão, mas tem essa fumaça ainda, tá bastante quente aqui no local, mas só para orientar as pessoas que estão aqui, tem a segurança, tem o IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que estão nesse momento aqui orientando tanto os condutores quanto os pedestres. Só lembrando para você que vai vir aqui no local, né, você que vai vir nesse momento aqui no local, que tem 2 palcos, tem para você não se confundir, não é no mesmo local, são totalmente palcos diferentes, estratégia de percurso diferente para você que está vindo aqui pelo local. Mas a gente está aqui aguardando mais uma pulseira, hein, Karime e Carlão, para a próxima pessoa que vier aqui, o próximo contemplado, sortudo aí, vai ganhar essa pulseira sem ter que ter enfrentado aquela fila. É para os nossos ouvintes, em 18 horas, né, aqui, que a gente está todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, para os ouvintes de 18 horas, a gente está aqui na Rádio Mix, dando, então, essa pulseira, hein? Falta mais uma, então, nesse momento. A gente está aqui, tem bastante pessoas, tem também uma estratégia de segurança aqui pelo local, né? Tem uma estratégia de segurança aqui pelo local. A gente vai falar aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Olha só, tem muitas pessoas que são tímidas, não tem nem câmera, né? Tranquilo. Não tem nem câmera, Karime e Carlão, mas a gente continua por aqui. Olha só, algo importante também que a gente vai falar para as pessoas que estão vindo é sobre aí o transporte público, né? Tem muitas pessoas que estão perguntando como é que vai ficar a situação do transporte público, como é que vai ficar a situação do ônibus nesse momento. Então, as pessoas que estão vindo aqui comparecendo no local, presta atenção, até o final do festival, que é aí programado para mais ou menos 2 da madrugada, encerrar hoje, vai ter sim os ônibus para levar para os bairros, né, para todas as zonas de Manaus. Isso então foi falado pela Prefeitura de Manaus, aqui pelo local, né? E muitas pessoas estão chegando aqui. Qual o seu nome? Beatriz. Beatriz, você vem de onde? Bairro? São José pra cá? Isso. Veio como? De ônibus, de transporte? De Uber. Como é que tá a situação do trânsito? Tá complicado ali fora. Trânsito, fila, um monte de coisa. E você, qual é o seu nome? Gabriela. Veio da onde? São José. São José veio com ela?
Sim. Curtir qual atração? A Loki, Luan Santana, da Sonza. No percurso que vocês fizeram daqui, de lá pra cá, como é que vocês acham que tá a segurança, a organização do evento? Agora. Só falta organizar um pouco a fila aí. Fila? Isso, tem a feminina e tem a masculina aí. Tá todo mundo entrando numa fila só. Aí depois tá enrolado, todo mundo cura. Bem, e vão lá se divertir. Então é isso, Karime, Carlão, a gente continua por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigada, André. Valeu, André. Lembrando, se você ainda tá querendo uma pulseira para assistir ao show do Alok, tem uma lá, né, Karime? lá no palco, aos shows, né, do palco Malcher, o nosso repórter André Meirelles está na entrada do palco Malcher com uma pulseira. Eram 3, agora só tem uma, mas você tem que chegar e falar: escutei no programa do 18 horas que você tem uma pulseira para mim, ok? Tem que dizer que escutou aqui no 18 horas. Valeu, ok? 6h41, você era o melhor mix do Brasil. Olha, continue aí em 100,7 daqui a pouquinho. Movimento intenso nas saídas da cidade por causa do feriadão. Nosso assunto em instantes. Mix. E agora conferindo a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. E a umidade relativa do ar, segundo o Clima Tempo para amanhã, gira em torno de 39% e 78%. Olha lá, o nosso Rio Negro secou 25 centímetros de ontem para hoje. Atingiu agora a cota de 19 metros e 1 centímetro lá no Porto de Manaus. Agora são 6h42. Olha só, Grito dos Excluídos celebrou hoje 30 anos em defesa da verdadeira independência. Com o lema "Todas as formas de vida importam", os manifestantes questionaram: quem se importa com essas vidas? E o movimento, Carlão, que em outras capitais acontece só no sábado, aqui em Manaus foi antecipado por causa do feriado de hoje, 5 de setembro. Foi marcado por um grito em favor dos doentes e pessoas que sofrem com o abandono da saúde pública aqui no Amazonas. Olha só, a programação inclui um ato para coletar assinaturas por melhorias urgentes na saúde pública do Amazonas. Vamos aos detalhes com a repórter Odinera Araújo. Há 30 anos, a Igreja Católica lançava o movimento Grito dos Excluídos e já na primeira edição, o lema era "Vida em primeiro lugar". Neste feriado do Dia do Amazonas e Dia da Amazônia, o movimento está novamente nas ruas de Manaus para proclamar que todas as formas de vida importam. O espaço de denúncia das desigualdades sociais surgiu no Dia da Independência com o intuito de questionar independência para quem. Desde então, todos os anos o movimento toma as ruas e praças do país, sempre denunciando e questionando as mazelas sociais. Este ano, o Grito dos Excluídos foi pelos doentes que não recebem o atendimento adequado na rede pública de saúde. O grito foi pela falta de condições adequadas de atendimento nos hospitais públicos. O grito foi pelos mortos por falta de assistência médica que nem ao menos tiveram chance de lutar por suas vidas. Por isso, o tema "A Vida em Primeiro Lugar" veio seguido do lema "Todas as vidas importam". Mas quem se importa? Os manifestantes que se concentraram na Praça da Saudade seguiram encaminhada até a Igreja da Matriz, onde aconteceu um ato de coleta de assinaturas por melhorias urgentes na saúde pública do Amazonas. É o que explica o padre Alcimar Araújo, assessor das pastorais sociais. Mas nós vamos continuar com a coleta de assinaturas virtual e físico. Depois nós iremos entrar no Ministério Público Federal, estadual e, se puder, também denunciar no Ministério da Saúde. No trajeto e também no ato final, nós estaremos coletando a assinatura das pessoas que estão indo para o passo a passo. Mas se você foi mal atendido, se você é indignado com a saúde de Manaus e do Amazonas, venha conosco, participe.
a vida está sempre em primeiro lugar. A coleta de assinaturas por melhores condições de saúde no Amazonas começou no Grito dos Excluídos, mas continua inclusive no Festival Passo a Passo, de acordo com o padre Elcimar Araújo, assessor das pastorais sociais. O mote mais importante desse Grito dos Excluídos é um abaixo assinado que a gente vai apresentar ao Ministério Público Estadual, Federal, né, cobrando do Estado, né, melhores condições para o sistema de saúde do Amazonas. Todos nós sofremos, né, desde sempre com essa má gestão. A gente teve o auge disso com a morte de muitas pessoas, de famílias enlutadas em 2022. Então nós não podemos nos calar diante dessa barbaridade, diante de tantas coisas que vem acontecendo. Mesmo nós sendo a Manaus, sendo a quinta capital mais rica do Brasil, tendo um orçamento que está para além daquilo que o Estado necessita, mas infelizmente a gente percebe que não tem uma resposta adequada para aquilo que é direito de todos nós, a saúde. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 46 minutos e desde as primeiras horas desta quinta-feira o Porto da Ceasa, na zona sul de Manaus, registrou uma fila enorme de carros. O movimento é para deixar a cidade e aproveitar o feriadão, Karime. Claro, né, Carlão? Belo de um feriadão de hoje, né? Estrada. A elevação do Amazonas à categoria de província, junto aí com o feriado do dia de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vamos acompanhar os detalhes desse movimento com André Meirelles. Para o feriado prolongado, cerca de 20 mil pessoas devem deixar a capital amazonense, segundo a estimativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ARCERPAN. Na manhã desta quinta, filas de veículos já se formavam no Porto da Ceasa, na Zona Sul, para deixar a capital amazonense e curtir o feriadão, que vai de hoje, dia 5, até sábado, 7 de setembro. A Operação Viagem Segura vai ter 9 pontos de fiscalização, sendo 5 para o transporte hidroviário e 4 para o hidroviário, como explica o diretor-presidente da ARCERPAN, Ricardo Lasmar. A ARCERPAN intensifica a Operação Viagem Segura, Semana da Pátria, por determinação do governador Wilson Lima, onde mais de 20 mil pessoas irão utilizar o transporte intermunicipal, onde 12 mil utilizarão o transporte rodoviário e cerca de 8 mil usuários passageiros irão utilizar o transporte hidroviário para os mais diversos destinos do interior do Amazonas. Ricardo Lasmar explica ainda que qualquer irregularidade pode ser denunciada. Se você constatar qualquer irregularidade, denuncie para a nossa ouvidoria pelo telefone 2020 1117. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h48, Karime, passo a passo tá rolando e nós temos mais pulseirinhas aqui valendo, né? Olha que legal. Para quem é, Karime? Presta atenção, as 3 primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma, são 3 pulseiras, tá? Cada pessoa que parar aqui leva uma pulseira para os shows do palco Alfândega. Que tem quem? Tem Pitch, tem quem mais? Capital Inicial, Matuê. Então tá valendo, gente. Agora, 3 pulseiras. Você tá a fim de curtir o show lá no Passo a Passo, no palco Alfândega? Pare agora aqui na porta da Rádio Mix. Cada pessoa leva uma pulseira. São 3 pulseiras. As primeiras 3 pessoas que pararem aqui garantem a sua pulseira para assistir aos shows do palco Matuê hoje lá no Passo a Passo. Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. Entrevista do dia. Legal, hein? Hoje na entrevista do dia vamos falar sobre o espetáculo Além da Música, que está de volta, inclusive, ao Teatro Amazonas para apresentar o musical Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante. A criação é de Lívia Prado e a direção Michel Guerreiro, 2 feras. A apresentação acontece nesse domingo, dia 8 de setembro, às 7 da noite, em uma única apresentação. Atenção, hein? Exato. É no Teatro Amazonas. Domingo Karime. agora, gente, você não pode perder. O espetáculo que foi um enorme sucesso de público no ano passado, crítica também, aclamadíssimo pela crítica. Sim. E para falar mais
mais sobre esse musical, vamos conversar com os cantores que atuam nesse espetáculo. Luso Neto, que faz 3 personagens, e também a Bela Queiroz, que também faz 3 personagens. Muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos ao 18 horas. Então, vamos lá, vamos começar. Como é que está? É estar de volta com um espetáculo de tanto sucesso. Boa noite. Vamos começar com as damas primeiro? Bela Queiroz, boa noite. Obrigada aqui, gente, pela oportunidade de estar aqui divulgando esse espetáculo que retorna agora com força total ao Teatro Amazonas. Então. Em única apresentação nesse mês, né? Aguardem nos outros que temos aí umas surpresinhas para vocês em outros teatros, né? Mas dia 8 agora, a partir das 19 horas, no nosso maior cartão postal, né? Da nossa cidade, que é o Teatro Amazonas. Luso Neto, e como é que é estar de volta com um espetáculo desse? É sempre gratificante, né? As ideias da Lívia são, né, espetaculares, e quando ela consegue realizar, fica melhor ainda, né? Então, tanto é que foi sucesso, né? Que está sendo. E essa homenagem a Raul Seixas, né? A gente agora porque na real, além da música, né? Ele foi feito pra gente homenagear os artistas que já tinham passado na época do Halloween nas bruxas, né? Então aí, dessa vez, a Lívia escolheu entre o mês de agosto, que é o aniversário do Raulzito, e outubro, que é o além da música, que todo ano, né, ele acontece. Então ele vem agora em setembro, especialmente essa minha férias aí, que é uma férias, né, bicho? O pessoal parou de trabalhar assim, quarta e volta só segunda-feira, então a gente acaba o Manaus e no domingo tem, né, Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante. Eu queria perguntar, você falou que é pro Raul homenagem, agora tem Instituto ao Luar é um e Metamorfose Ambulante é outro, aí os dois se encontram no palco, como que é essa situação? Quer falar, Bela? Bora lá, Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante. A história de um garoto chamado Jairo, que ele é levado pelos pais para um hospício, né? Isso. E lá ele tem altas alucinações. É o Instituto Luar. Exatamente, que é o Instituto Luar. E a metamorfose ambulante é essa coisa dele, né? De tal, de um jeito, de uma hora de um jeito, de outra hora de outros, e os personagens interagindo com ele, que são as pessoas que ele encontra nesse lugar. E aí, altas surpresas, né? Com um grande elenco lá para todos vocês. Bacana. E como o Raul era, né, cara? O Raul, ele falava dessa coisa da metamorfose ambulante. Eu creio que todos nós temos isso. Sim. Né? Tem que ter, eu acho, né? Que é saudável. É saudável e pra gente ter força de encarar a vida, né, bicho? Metamorfose ambulante. Tipo assim, vence quem é um ser mais adaptável, digamos assim. Daí a gente vai se adaptando, né? Vamos. E o Raul era tão safo, né, bicho? Muito. É a frase dele, né? Ele não tinha uma opinião formada sobre tudo. Não é maravilhoso isso? Essa música é maravilhosa. Agora, para esse espetáculo, né? Para essa montagem agora de domingo, vocês fizeram alguma mudança do original? Sim. Conta pra gente. Eu passei a ter 3 personagens. 3 personagens, né? A Bela já tinha. Querendo competir comigo, né? Empatou, então. O top 3 agora. Pois porque assim, a Lívia me deu a incumbência de ter 4 entradas nesse A Lívia tá dirigindo também, não? Não, o texto é dela. A direção Michel Guerreiro. É o Michel, exato. E aí eu com 3 personagens, né? Só que eu entro 4 vezes no palco com trocas de figurino e trocas de personagem. Aí eu disse, agora, Lusa, tu vai ver como é que é bom. E aí, qual é a mudança? A principal é essa, que agora você tem 3 personagens. Tem outra mudança, alguma outra música, algum outro arranjo? Eu faço agora a avó Rita, que é a avó dele, né? Que, na verdade, era o nome da avó do Raul, porque a Lívia, ela pegou as músicas do Raul, né? E trouxe para uma história. Sim. Então, ao mesmo tempo que tem o lúdico, tem o real. Tem a pesquisa que ela fez, lógico. Né? Então, a avó Rita era a avó dele, do Raul, que é a avó do personagem do Jairo, né? Que na verdade é o Raul, né? Enquanto ele vê em todos os outros personagens o Raul. Sim. Né? Certo. Nossa, que legal. Nunca se vê o Raul, né? E no fim, que ele aceita que ele é o Raul. Entendeu?
É muito louco isso. Luz, pode-se dizer que é um musical, no caso, esse? Teatro uma musical. peça, é uma peça musicada. Sim, peça. Gente, você ficou curioso para assistir? Nós temos 2 convites te esperando aqui na Rádio Mix. Também a primeira pessoa, porque também não é legal assistir isso sozinho. Então vou dar um par para a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Leva um par de convites para conferir o Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante nesse domingo no Teatro Amazonas. Conferir, você que gosta de Raul, vale muito. O elenco é 100% amazonense. Fala aí sobre o elenco. Vamos lá. Processo. Elenco 100% amazonense, né? A gente tem uma novidade, uma nova atriz nessa nossa nova versão, que é a Ana Cláudia Mota, maravilhosa, global, super global, falo pra ela. O Anderson Nascimento, tá? Eu, a Bonita Queiroz. Daniela Nascimento. Fefa Carmin, que hoje é a nossa protagonista, né? Que é o Jairo. Isso. É o Geraldo Lambeck, maravilhoso, Geraldo também. Luso, tá aqui com a gente. O Mário Jorge. Michel Guerreiro, que além de estar dirigindo, também está fazendo o papel do Dr. Cannabis. Dr. Cannabis, olha. Sensacional. Dr. Cannabis. A Miriam Abage, né? Que também é uma maravilhosa e soprano, que canta no coral maravilhosamente bem. Solista. E Rafael Alma também, que... Enfim, sem comentários. E a Cícia, né, gente? Que é o maior sucesso também nesse espetáculo, que o público vem ao delírio com a interpretação dela maravilhosa. E foi intencional pegar só pessoas daqui 100% amazonenses? Tem um porquê? Por que foi isso? Sabe que a Lívia, ela é uma arte da nossa cultura amazonense, né? Entre tudo mesmo. Né? E aí ela teve essa coisa de, não, vamos fazer... E o mais massa, né, de tudo isso é que ela faz cantores atuarem, né, e atores cantarem. Então, quer dizer... Nossa, olha, eu quero fazer uma ressalva. A Lívia, ela tem uma característica muito peculiar de valorizar os artistas locais. Pois é. Pronto. Com todas as gestões dela, com todos os trabalhos dela. Vou dar umas alfinetadas aqui. Ao contrário de alguns gestores, né? De alguns eventos que não prestigiam tanto assim os artistas locais. Nós temos a sorte de estar com a Lívia, porque ela, em todos os momentos, ela sempre... Ela teve aquele projeto Valores da Terra, ela vocês sempre lembram? quis abranger muito mais o artista amazonense e conseguiu fazer projetos, conseguiu gravar discos e fazer turnês maravilhosos pra gente, né? Com o pessoal, com talento, com a prata da casa, né? Não, né? Mas assim, por falar em Lívia, muitos não sabem, né, que eu venho do teatro e enveredei pra música. E se existe o culpado nisso, chama-se Lívia Prado. Ela que quando maravilhosa. Me viu atuando, ela falou que grave é esse? Que voz é esse? Olha que sensacional, gente. Que voz é essa, né? E hoje eu canto só há 23 anos, né? Caramba, que sensacional. Gente, bom, pra finalizar, vamos lá, vamos convidar. Então nesse domingo, convidem aí o público para assistir ao espetáculo desse domingo, às 7 da noite, no Teatro Amazonas. Domingo, vamos lá. A partir das 7 horas da noite, no Teatro Amazonas, Instituto Luar versus Metamorfose Ambulante. Boa. Uma história baseada nas músicas de Raul Seixas. Toca Raul. Toca Raul é sensacional. Gente, quer conferir? Você é nosso convidado. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para conferir esse espetáculo maravilhoso que acontece domingo a partir das 7 da noite lá no Teatro Amazonas. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso sempre. Valeu, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Bela Queiroz e Luso amanhã, né, não esqueçam que também tem ingressos ainda. Sim, nas bilheterias do Teatro Amazonas. Para conferir, exato. Ou pelo site da shopingressos.com.br. Maravilha, tá, obrigada, sucesso, gente. Grande beijo, muito obrigado. E muito obrigado à Rádio Mix por sempre acreditar, né? Tem um DNA aí, né, gente? Não tem como não tem como fugir. Não tem como fugir. Muito obrigada, sucesso, valeu, gente. Valeu. Mix. Vamos rapidinho lá no Passo a Passo. Bora. Com o André. Alô, André. Olá, caramba.
Carlão, Carinho e ouvintes, nesse momento a gente está aqui, né, no palco Malcher mais uma vez. Daqui a pouco, 7h20, tem Luísa Sonza, depois vem João Gomes, às 8h50, vem a Loki, 10h50 e, claro, Luan Santana, meia-noite 50. A expectativa é grande aqui. Estou com mais uma fã de algum deles, né? Qual é o seu nome? Andréia. Andréia, você veio da onde? Qual bairro? Da Glória. Glória aqui perto, né? Tem a pé, vem de ônibus. De Uber. De Uber, como é que tá o trânsito? Tá engarrafado. E acompanhada de quem? Da minha filha e do meu genro. É? Qual a expectativa agora para esse show? Pretende ver quem aqui no local? A gente quer ver o Alok e o João Gomes. Alok e João Gomes. Isso. Vem antes vem João Gomes, você vai dar aquela sofrida. Aquela sofrida. Aí depois vem a Loki pra acabar com o sofrimento. Isso aí. Tá ótimo. Tudo bem, então, se diverte aí, ó. Então é isso, Carinho e Carlão. Valeu. A gente tá aqui no meio da multidão. Povão aqui, olha, a expectativa é grande. Esse, olha aqui, ó, Maurício aqui, ó. Fala, Carlão, fala, Carinho. Valeu. Oi, Maurício. Maurício dirige aqui pra gente, ó. Sim, Carinho, tá falando pra você falar aí qual a expectativa pra hoje. A expectativa é boa, hein? Vamos lá, com esse show pra nós. Não, tá bom, estourou o horário, volto com vocês. Valeu. Obrigada, André. Aproveita aí. Muito obrigada. Valeu, boa noite. André. Boa noite. Mix. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o dia do Amazonas e da Amazônia. Os nomes do estado e da região se confundem, assim como as datas. E hoje, especialmente, a celebração é um momento de preocupação sobre o futuro de ambos. O pano de fundo é um bioma em crise existencial marcado pela ameaça do desmatamento, das queimadas e das secas mais intensas de sua história. Dados do monitor das secas da Agência Nacional de Águas indicam que o Amazonas, 98% do território já vive condições extremas de seca. A sensação é de que a impunidade é disparada e preocupa e traz danos ambientais. E de que as ações dos governos não têm sido suficientes. Então, hoje, no dia do Amazonas e da Amazônia, é preciso, pelo menos parar um segundo e refletir. O que queremos para o futuro da região? Os problemas de vazante extremas e áreas irrespiráveis que causam tantos prejuízos à população. Vamos proteger a floresta e o meio ambiente para que nos protejam de um futuro onde as condições podem piorar muito. A qualidade de vida na Amazônia depende de cada um e de todos nós. Mix. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.